Marcelo é proprietário de uma padaria. Tem mais de 2 décadas de comércio e no dia a dia sempre aprende uma nova lição sobre como administrar o próprio negócio. E tem uma que ele segue à risca, se refere ao destino do dinheiro do caixa. Administro, deixo para pagar as contas no outro dia, né? Já deixo separado já e já tem tudo certo já. Você chega a usar o dinheiro da empresa às vezes para pagar alguma conta de casa, não mistura? Não pode misturar, né? A conta de casa é uma coisa, o salário meu é uma coisa, da empresa é outra. Mas nem todo empresário segue esta regra. Hoje, de acordo com a Secretaria Especial de Micro e Pequena Empresa, a SEMP, mais de 1 milhão de microempreendedores individuais de todo o país podem ter a inscrição cancelada até dezembro se não negociarem dívidas ou regularizarem a situação. E uma das causas deste cenário é a falta de educação financeira. Tem muito empresário que não consegue sustentar o próprio negócio porque ainda não sabe como administrar as finanças, principalmente as pessoais. Um erro comum é tirar o dinheiro do empreendimento para fins particulares. O empresário tem que ter muito cuidado quando ele abre uma empresa, montar um fluxo de caixa, fazer um fluxo de caixa, né? Porque ao longo da vida da empresa, ele vai ter receitas e vai ter despesas. Então existem aquelas despesas que são fixas, que todo mês ele tem que pagar. Então, se a empresa estiver faturando bastante, tiver bem, ele não vai ter tanta dificuldade em pagar os seus gastos, tá? Mas aqueles gastos que são fixos, independentemente da empresa faturar ou não, ele vai ter que pagar. Como, por exemplo, uma empresa que paga aluguel, faturou ou não, ela tem que pagar o aluguel. Se ela tem funcionário, chega no final do mês, entrou receita ou não, ela tem que pagar as despesas. Então ele tem que ter uma ciência muito importante de todos os gastos que ele tem para não correr o risco de fazer retiradas maior do que a capacidade da empresa. O Júlio, que tem uma microempresa há 8 anos, já teve esse descuido e sentiu na pele, ou melhor, no bolso, as consequências. Os vencimentos chegavam, os compromissos da empresa chegavam e muitas vezes eu não tinha o dinheiro para poder estar honrando com esse compromisso, porque eu tinha desviado ele para alguma outra coisa particular. Então, no começo paguei muito juro, tive que fazer alguns empréstimos para poder estar equalizando. Mas graças a Deus hoje a gente conseguiu já estar equalizando o nosso dia a dia. O empreendedor tem sim uma remuneração e deve adequar as despesas a este valor. Na verdade, ele é como um funcionário. Recebe um salário chamado de prolabore. Todo dia à tarde, ele vai lá, ele abre a gaveta da empresa, ele vê que tem dinheiro no caixa, ele achar que o dinheiro dele é dele, ele está fadado ao fracasso. Porque, na verdade, o dinheiro não é dele, o dinheiro é da empresa. Então, ele vai ter que pagar os seus funcionários, os seus fornecedores, né? E, se sobrar algum dinheiro para ele, ele pode fazer uma retirada que a gente chama de prolabore essa retirada. Agora, na contabilidade, existe um princípio que chama princípio da entidade. É justamente esse princípio que diz que não podemos misturar pessoa física com pessoa jurídica. Porque se a pessoa achar que a empresa é dele, que ele pode tirar, gastar o que ele quiser da empresa, ele fatalmente está fadado ao fracasso. O que vai acontecer? Na hora que ele for pagar os seus clientes, os seus fornecedores, ele não vai ter dinheiro, porque ele comprometeu o dinheiro da empresa com gastos pessoais. Pagar despesas de casa com cheque da empresa? Nem pensar. Fazer retiradas ao longo do mês ou ano, sem planejamento e controle? Muito menos. Estas são ações que podem levar a empresa ao fracasso. Por isso, é preciso separar, sim, orçamento pessoal do empresarial. Naturalmente, o dono da empresa sempre é o último que recebe, né? Mas ele não pode ficar sem a sua receita, ele trabalha também e, naturalmente, tem a sua família para cuidar. Então, é importante nós separarmos isso, porque, olha, o quanto eu preciso para viver, o quanto eu mereço pelo meu trabalho. Isso faz toda a diferença. E, naturalmente, uma empresa saudável é onde o dono também tenha recurso para manter a sua família. Então, um erro muito grande dos empresários, né, é que eles não retiram o seu prolabore, né?
eles embolam tudo, né? E, então não sabe exatamente quanto que ele tem gerado despesa para a empresa. Vai tirando conforme a necessidade, abastece o carro no conta da empresa, vai ao supermercado, passa o cartão da empresa. Isso não pode acontecer, precisa separar pessoa jurídica e pessoa física, é fundamental para o bom resultado da sua empresa.